De onde foi que Deus veio? Se existe um Criador, qual é a sua origem? E se Deus teve um princípio, será que ele vai ter um fim? Esta é uma ótima pergunta. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo a este canal. Esses vídeos são a realização de um pequeno e antigo sonho que eu sempre tive de poder transmitir um pouquinho da palavra do Senhor. Eu sou completamente apaixonado pela Bíblia. Eu acredito que a palavra de Deus é como um oceano inesgotável. Por mais que a gente navegue nele, por mais que a gente mergulhe, por mais que a gente se aprofunde, sempre vai ter mais a explorar. E Deus é a fonte de todo conhecimento e toda sabedoria. Então, Deus ele tem sempre mais a nos ofertar, sempre mais a nos agregar. Deus ele tem sempre mais a nos edificar quando nós mergulhamos na sua palavra. Então, a você curioso, a você curiosa, eu digo, vamos caminhar junto e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Gênese. A palavra Gênese vem do grego, segundo o Google, significa a origem e desenvolvimento dos seres. A raiz etimológica da palavra Gênese traz o sentido de força produtora, princípio, fonte de vida, geração, criação, nascimento. Gênese basicamente é o conjunto de fatos ou elementos que contribuíram para produzir uma coisa. Ou seja, digamos que eu peça para você produzir um bolo aí na sua casa agora. Você vai pegar os ingredientes, existe uma ordem correta para misturar esses ingredientes. Cada um desses ingredientes ele vai sofrer uma transformação e no final você vai produzir um bolo. Mas esse bolo que você produziu, ele é o produto final de uma cadeia de acontecimentos. Ou seja, houve toda uma história que tornou aquele bolo como ele é. Ele não surgiu do nada. Ele foi feito por alguém. Ele foi composto, ele foi criado por alguém. E se você consegue rastrear a origem do bolo que você fez, eu quero que você pense comigo e nós vamos tentar entender a origem do nosso Criador. Então eu já vou pedir para você pegar uma chave aí na sua casa, você vai destrancar a sua mente e você vai usar toda a imaginação que você consegue, porque nós vamos precisar de imaginação para discutir um assunto dessa profundidade. A palavra Gênese, como nós acabamos de ressaltar, significa a origem. Ela é o estudo da origem de todas as coisas. Por que o universo é como ele é? Por que nós somos como nós somos? Por que as coisas elas são como elas são? Tudo tem um começo, ou seja, nós estamos dentro da dimensão do tempo. Tudo que existe, tudo que você conhece tem um começo, um meio e um fim. Isso é um entendimento básico das nossas vidas. Por exemplo, você consegue rastrear facilmente a sua própria origem. Você foi semeado no ventre da sua mãe um dia, essa semente ela se desenvolveu por 9 meses e então você nasceu. No momento em que você nasce, você continua em estágio de evolução natural até o fim da sua vida. Você consegue rastrear a sua origem, porque você tem parentes, você tem ancestrais em comum. Esses ancestrais são a causa e a razão de você existir. Mas e Deus? Será que Deus ele teve um Criador? Será que discutir a origem de Deus é pertinente para as nossas vidas? É difícil imaginar um ser que não tenha origem. Mas nós vamos explorar esse conceito no máximo que nós pudermos. E digamos que Deus ele tem um Criador. Isso mudaria tudo. Tudo aquilo que a gente acredita, tudo que nos foi ensinado, tudo o que a Bíblia diz seria colocado à prova, entraria em xeque. Nós iríamos confrontar uma ideia que, no mínimo, ia colocar por terra tudo que nós pensamos sobre Deus. Afinal de contas, considerando que Deus tenha sim um Criador,
significa que Deus ele tem um princípio rastreável. Deus ele está dentro da dimensão do tempo como todos nós. O tempo está passando para ele como passa para nós. Os deuses antigos da Grécia, do Egito, da mitologia nórdica, dentre outras mitologias do mundo menos famosas, esses deuses possuíam a imortalidade. Eles viviam em palácios, eles tinham características muito parecidas com a nossa, eles ficavam com raiva, eles agiam por impulso, cometiam erros, eram seres imperfeitos. Quando se fala de características da personalidade desses deuses, eles eram imperfeitos, eles eram sujeitos a erros, assim como nós, meros mortais. E esses deuses, eles eram filhos de outras criaturas que vieram antes deles, ou seja, eles tinham um ancestral em comum. Zeus, por exemplo, ele era o líder de toda a cúpula do Monte Olimpo. Os outros deuses eram sujeitos, sim, à liderança de Zeus. Só que Zeus, ele não nasce, ele não tem uma origem não conhecida. Muito pelo contrário, Zeus, ele vai ser filho de Cronos. Cronos era um titã. Tinha uma esposa chamada Reia. Eu não sei se Reia é o nome grego ou romano dela, mas esse casal, Cronos e Reia, eles vão ter filhos. No caso, Hades, Poseidon e Zeus, além de filhas também. Esses filhos de titãs, em algum momento, eles vão destronar os seus pais e passarão a liderar o universo, vão liderar os homens, as criaturas, eles vão governar a história, eles vão escrever a história segundo a sua própria vontade, interferindo hora ou outra, tendo filho com pessoas hora ou outra. Afinal de contas, Zeus teve muitos semideuses, teve filhos com mortais. Ou seja, a origem dos deuses da Grécia, ela é rastreável. E se você buscar na história sobre a origem dos deuses nórdicos, como Odin, Thor, Loki, que nós conhecemos bastante por causa da saga Vingadores da Marvel, e se você procurar também sobre os deuses egípcios, você vai rastrear a origem desses deuses. Mas e o cristianismo? Vamos falar do Deus que nós servimos. Nós nos prostramos ante ao nome do Senhor. Nós confessamos que cremos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós, que está assentado à destra do Senhor e que o próprio Jesus, ele é Deus. Dito isto, nós entregamos a nossa vida a esta pessoa divina. O que você conhece do Deus a quem você se entregou? O quanto você tem intimidade com Deus? Até onde vai o seu relacionamento com o seu Criador? O quanto você pode dizer que o conhece? Eu acredito que a nossa vida nada mais é do que uma jornada de descobrimento. Nós estamos aqui, nós fomos libertos das algemas do pecado pela morte de Jesus na cruz, e a partir de então nós temos toda a liberdade de não ter um sacerdote que interceda por nós a Deus. Jesus, ele rasga o véu do templo no ato da sua morte. Isso significava que ele se tornou o nosso sumo sacerdote, e a partir deste ponto nós temos liberdade de nos aproximar do Senhor. Como diz na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
O escritor da carta aos Hebreus, ele faz questão de deixar muito claro que depois da morte de Cristo, que a partir do sacrifício de Jesus, nós temos toda a liberdade de nos aproximar do trono da graça. Jesus, ele lava os nossos pecados para que nós nos arrependamos e deixamos para trás a nossa antiga vida. E a partir desse ponto, nós seremos nova criatura em Cristo. Nós viveremos e Jesus vai nos transformar de volta à sua imagem e semelhança. Por isso eu te pergunto, qual é o grau de conhecimento que você tem do Criador, daquele que te remiu, do mesmo Jesus que entregou a vida dele por você? Qual é o nível de entendimento que você tem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e se você chegou até aqui junto comigo, é porque Deus ele tem falado com você de alguma forma. E eu espero que você seja edificado através desses vídeos. Então, se Deus ele está proporcionando à sua vida uma bênção de conhecimento, se você se identifica com o que eu falei até agora, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você comente, que você deixe aí a sua impressão, as suas opiniões, para a gente poder crescer juntos nesse evangelho. E Deus abençoe a sua vida.